Como é que é? Então, hoje, né? Então vamos embora, então vamos lá. Beleza, vamos lá, pessoal. Desliga para mim aí hoje, por enquanto, por favor. Vamos lá, galera. Então hoje nós vamos começar as escolas literárias, ok? Vamos começar as 3 da literatura portuguesa. Se der, a gente já começa a brasileira hoje. O que aconteceu em cada período, que era cada escola literária. Aula passada, então, isso mesmo. Aula passada nós fizemos análise do soneto, versificação, rima, ritmo e etc. Não foi isso? Então vamos lá, galera. Então nós vamos começar com literatura portuguesa, ok? Então lembrando, vou fazer uma linha do tempo aqui, ó. Tá bem clarinho esse pincel aqui. E vamos para a primeira escola literária, chamada de trovadorismo. Eu vou colocar as 3 que nós vamos falar hoje. Trovadorismo, humanismo e vamos até o classicismo, ok? Essa data é só o marco inicial, não esqueçam disso. Então vamos lá, galera. Então, para a gente entender o que se escrevia no trovadorismo, vamos falar um pouquinho de contexto histórico, ok? Vamos começar pelo seguinte, qual era o sistema econômico, social e político da época feudal? Do trovadorismo, feudalismo, beleza. Então, olha só, época medieval, nosso sistema econômico, social e político era o feudalismo, ok? Depois do feudalismo vai vir o quê, pessoal? O que nasce depois do feudalismo? Quando o feudalismo começa a entrar em decadência, qual é o sistema social e econômico que vai surgir? Mercantilismo, beleza. Acontece aqui, ó, o mercantilismo, que na verdade é uma transição. Para quê? Para o capitalismo. Beleza. Tá? Então vamos lá. Nós tínhamos aqui trovadorismo, humanismo e classicismo são escolas literárias. Feudalismo, mercantilismo e capitalismo são sistemas sociais e econômicos. Então vamos falar do feudalismo. O que era o feudalismo? Eu gosto quando eu faço uma pergunta que todo mundo quer falar, né? Vamos lá, o que era o feudalismo? Um sistema econômico, social e político baseado em quê? E aí, galera, vamos lá. Feudalismo era o quê? Eram os feudos. O que eram feudos? Senhor, vamos para a história. História é lá. Não, calma. Não, 1500. Não, aí é Brasil. Calma, a gente está em Portugal ainda. Então, feudalismo. Vamos lá. Feudalismo. O que era o feudalismo? Um sistema econômico, social e político baseado em feudos. O que eram feudos? Grandes propriedades de terras. Tá? Então vamos retroagir um pouquinho, gente. Vamos lá. Vamos retroagir um pouquinho. Para vocês entenderem o processo todo, senão não vai funcionar. Onde surgem os primeiros vestígios do homem na Terra? Pangeia. Vamos lá. Era um continente só, separou. Onde surgem os primeiros vestígios do homem na Terra? Em que continente? Africano. Beleza. Na África. Nesse período, essas pessoas elas eram o quê? Nômades. Por que elas eram nômades? O que é um nômade? Por quê? Beleza. Tá vendo? Então vou puxar lá desde o iniciozinho. Porque eles não desenvolveram o quê? Agricultura. Então eles viviam, na verdade, daquilo que a terra o quê? Lhe oferecia. Viviam da caça e da pesca. Então quando aqueles recursos se esgotavam ali, o que eles faziam? Eles mudavam de lugar, porque eles não plantavam.
Não é isso? Então eles mudavam, tá? E aí eles começam a sair da África e vão fazendo que percurso? Subindo para onde? Para a Europa. Para a Europa. É tanto que depois eles vão chegar aonde? Na América por último. E vão passar. Como é que eles saem da Europa e passam para a América? Através do Estreito de Bering. Quem já assistiu a Era do Gelo? Já assistiu a Era do Gelo? Pronto. Estreito de Bering, gente, que era congelado e as pessoas passavam, tá? Só que quando eles chegam ali na Europa, Europa, ó, quando eles chegam aqui na Europa, eles começam a desenvolver o quê? Agricultura. Então eles começam a se fixar, começa a surgir o chamado feudalismo, que era um sistema social, econômico e político que se baseava em quê, pessoal? Na terra. Grandes propriedades de terra. Quem eram os donos dessas terras? Os senhores feudais. Opa, tá vendo como é que é a história? A gente começa a se encaixar. Então imaginem só, eu tinha aqui o feudo, né, que era uma grande propriedade de terra. Quem morava nela? O senhor feudal. Idade Média moravam aonde? Em casas? Não, moravam em Idade Média. Como é que era a moradia deles? Moravam aonde? Castelos medievais, gente. Tá? Então vamos lembrar, ó, eles moravam em castelos. Os senhores feudais lá moravam em castelos. Né? Ó, que bonito meu castelo. Beleza. Os castelos medievais. Beleza? Quem morava ali? O senhor feudal, a senhora feudal, os fedelhinhos. Quem mais? Tinha uma classe social que era muito importante nesse período. Muito forte. Que dominava o quê? Que dominava as pessoas. Que classe era essa? Não, ainda não. Hein? Que dominava na época feudal, sistema medieval. Quem é que mandava? Eu tinha o senhor feudal que mandava. Mas quem é que mandava? Quando eu falo mandava no sentido de ideologia. O clero. Pronto. Então aqui eu tinha o clero. Quem era o clero? As pessoas ligadas à igreja. Qual era a igreja que mandava nesse período? Igreja Católica. Beleza? Bom, quem mais moravam aí? Nas casinhas? Os camponeses. Quem eram esses camponeses? As pessoas que trabalhavam. E aí começaram, e agora preste atenção, já que o feudo agora ele é muito forte, então existiam vários feudos, certo? E a guerra era pelas terras, pelas propriedades de terra. Então imagine, nós vivemos um sistema medieval, aqui essa sala seria o quê, pessoal? Um feudo. A sala do lado, outro feudo. Tá? E nós brigávamos pelo quê? Por terras. Tá? Então eu tinha... E aí, já que se brigava por terra, existia briga entre os feudos. É tanto que o senhor feudal também tinha o seu exército. Tá? Então existia um sistema de vassalagem. Né? E ele falava assim, não, eu vou te dar esse pedaço de terra aqui, ó. É seu, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Ele deu para lá pro seu exército. Então eles deviam favores a este feudo, então eles não invadiam aqui, mas eles protegiam o quê? O feudo. Então eu tinha o senhor feudal, eu tinha o clero, eu tinha os camponeses e eu tinha os exércitos. Pronto, eram essas 4 classes sociais, tá? Só que já que existia guerra entre esse feudo e o outro feudo, o feudo tinha que ser o quê? Autossuficiente. O que é o feudo autossuficiente? Sim, ele precisava de quê? Ele precisava se produzir o suficiente para o seu o quê? Para a sua sobrevivência. É ou não é? E aí, então, já que ele tinha que ser autossuficiente, eles começaram a desenvolver ainda mais o quê? A agricultura. O que faziam eles ficarem permanentes ali. Bom, ok, então esses camponeses aqui desenvolviam a agricultura. Beleza, vamos parar por aqui, porque aqui eu estou falando de sistema feudal, ok? Bom, o que se produzia de cultura? Nesse feudo existiam as festas dos camponeses para alegar os camponeses. E aqui nessas festas eram cantadas as obras poéticas que se escreviam nesse período. É tanto que nesse período nós tínhamos as chamadas
cantigas, tá? Então o que se produzia no trovadorismo eram as cantigas. Isso, eram as cantigas. Então o que eu tinha de produção literária no período feudal eram as cantigas. Eram textos que eram escritos para serem o quê? Cantados. Por isso que lá, você lembra quando na aula passada eu falei em redondilha maior, redondilha menor, em versos decassílabos? Eu disse para vocês, hoje o soneto geralmente ele é decassílabo. Na Idade Média se dava muito valor ao quê? Aos versos de redondilha maior e redondilha menor, ou seja, de 5 ou 7 sílabas poéticas. Quanto menor o verso, mais rápido a coincidência, a incidência o quê? Sonora. Então ele era muito mais musical. Quem é que escreviam as cantigas, pessoal? Eram os trovadores. Eram pessoas que viviam de feudo em feudo, cantando e alegrando, tá? Então eles cantavam e também escreviam. Além de escrever, também o clero escrevia, tá? Então essas cantigas eram a única produção literária do período que? Trovadoresco. Nós tínhamos dois tipos de cantiga, tá? Eu tinha a cantiga a lírica e a cantiga satírica. A cantiga lírica era dividida em duas, tá? Cantiga de amor e cantiga de amigo, tá? O que era a cantiga de amor, pessoal? Era, prestem bastante atenção, cuidado, hein, pessoal? Lembro, só para lembrar de uma coisa. Quem escrevia nesse período eram os homens. As mulheres nesse período não tinham nem sequer o direito de serem alfabetizadas. Tá? É tanto que se você for pegar mulher na literatura, ela vai aparecer aqui no modernismo brasileiro, Cecília Meirelles, Clarice Lispector e etc. Mas nós vamos observar que a cantiga de amigo, algumas cantigas tinham um eu lírico feminino, mas era um homem que escrevia como se fosse o quê? Uma mulher, tá? E a cantiga satírica, que eu vou ter a cantiga de maldizer e a cantiga de escárnio. Pronto, então eu tenho 4 tipos de cantigas. Cantigas de amor, cantiga de amigo, cantiga de maldizer e cantiga de escárnio. Era isso que se produzia neste período aqui do feudalismo, ok? Os trovadores. Qual a diferença entre cantiga de amor e cantiga de amigo, pessoal? A cantiga de amor utilizava-se, era um homem que chorava, era vassalagem, que lamentava porque tinha perdido quem? A sua amada, tá? Geralmente era um homem que se apaixonava por uma mulher de uma classe superior, tá, pessoal? Então ele chorava a vassalagem amorosa. A cantiga de amigo era um eu lírico feminino de uma mulher, então, que na verdade não era ela que escrevia, que ela lamentava porque o seu amor tinha ido embora, geralmente tinha ido para a guerra para defender o quê? O feudo. A cantiga de maldizer e escárnio, elas criticavam, e a única diferença entre elas porque uma é direta e outra é indireta, ok? Cantiga de maldizer era direta, ela dizia maldizer uma pessoa, e a de escárnio era indireta. Beleza? Ok? Então isso foi a única produção que nós tivemos nesse período. Cantigas líricas e satíricas, de amor, de amigo, de maldizer e cantiga de escárnio. Foi a única coisa que se produziu durante esse longo período do trovadorismo, tá? Nesse período também, nós vamos ter o início das novelas de cavalaria, mas já vou explicar um negócio para vocês. Vamos continuar com o contexto histórico. Fala. Vamos lá, a cantiga de amor era um homem que lamentava porque ele era apaixonado por uma mulher de uma classe superior. A cantiga de amigo é o lírico feminino, tá? Ou seja, era um homem que escrevia como se fosse uma mulher. E ela era lamentando porque perdeu o seu marido, que foi para onde? Para a guerra. Ok? Beleza? Bom, vamos lá para vocês entenderem o contexto histórico. Um sistema perfeito. É tanto que você vai ver que o feudalismo demorou muitos anos. Agora, o que faz o feudalismo desmoronar? Vamos pensar, o que é que fez o feudalismo desmoronar para chegarmos no capitalismo? Porque, na verdade, o de humanismo, o mercantilismo é a transição do feudalismo para o capitalismo. Os agricultores, o pessoal foi pegando desvinculando do feudo.
Mas por que eles foram desvinculando o feudo? Eu quero saber a historinha mesmo. O que fez ele desvincular dos feudos? Deixaram de ser burro, né? Porque na verdade o senhor feudal falava o seguinte, ó, imagine, eu sou o senhor feudal, vocês são os camponeses, ó, produzem aqui, que eu garanto para vocês, eu dou proteção para vocês. Proteção de quem? Porque entre o feudo e o outro tinha uma classe social, que eram os... Não. O exército, ele era... Deixa eu ver se eu pego... Pô, as canetas estão tudo fracas. Vou chegar lá, a burguesia vai surgir. Não tem mais pincel aqui. Deixa eu pedir para me carregar isso aqui para mim. Vamos chegar lá. Eu vou chegar na burguesia. O exército, ele era dentro do feudo do senhor feudal aqui, beleza? Mas aqui tinha uma outra classe, que eram os... Os bárbaros. Quem eram os bárbaros? Quem eram os bárbaros? Quem eram os bárbaros? Hein? E aí, galera, quem eram os bárbaros? Chefia? Vê se os pincéis estão todos sem tinta. Tá sem tinta? É. Quem eram os bárbaros? Eram sem lei, que viviam aonde? Eram pessoas o quê? Dos feudos, invadindo e causando a fusaca toda, tá? Por isso que o senhor feudal falava assim, ó, fica no meu feudo, trabalha para mim que eu vou te proteger, beleza? Então eu tinha aqui os bárbaros, que eram sem leis, que viviam aqui, ok? Mas o que vai fazer esse sistema feudal ir por água abaixo? Tudo aqui, tá tudo vazio, ó, tá acabando. Vamos lá. O que é que vai fazer... Aí, esse tá bom. O que é que vai fazer roer tudo isso? Vamos lá. Como é que é seu nome? Eugênio. Olha para essa cadeira aqui. Ferro, madeira, estofado, certo? Eu vou te dar a matéria bruta e vou pedir para você fazer essa cadeira. Em quanto tempo você faz essa cadeira? Não, quanto não? Em quanto tempo? Cara, pensou em dinheiro logo. Porra. Capitalista, hein? Vamos chegar lá. Em quanto tempo tu faz essa cadeira? 1 hora tu faz? Eu dou os 1.000. Dou os 1.000 conto pra ele, pra ver se ele faz essa cadeira em 1 hora. Quanto tempo tu faz? Tempão. Agora eu pergunto. Peraí. E o cara que vive de fazer essa cadeira, em quanto tempo ele faz? Em 30 minutos. Sim, em 30 minutos. Por quê? Ele já sabe os meios, já sabe... Ele desenvolveu o quê? Técnicas. Tem experiência e desenvolveu técnicas. Então vamos lá. O que aconteceu aqui com os camponeses? Eles começaram a desenvolver o quê? Técnicas agrícolas. E a técnica agrícola fez com que eles começassem a produzir o quê? Mais. Olha o que fez roer todo o sistema feudal. Eles viviam ali dentro do feudo, viviam da agricultura, começaram a desenvolver o quê? Técnicas agrícolas. Começaram a produzir mais do que o necessário. Bom, começou a... Ainda não, começou a sobrar. Sobrava. Eles produziam mais do que o necessário, mais do que precisavam no feudo. Começou a sobrar. Opa, e aí? O que... Aí sim. Presta atenção. Opa, tá sobrando. Mas eu sei que no feudo do lado, eles produziram um outro produto. O que necessita? Vamos o quê? Trocar. Começava a surgir aí o mercantilismo. Bom, mas quem vai trocar? Porque eu tenho os bárbaros entre os feudos e outros, que aterrorizavam. Hã? Não. Aí ele pegava o cara e fazia o seguinte, eu vou me arriscar. E lá no outro feudo fazer a troca. Só que eu quero o quê? Uma parte. Começava a surgir o lucro.
começava a surgir aquela classe social que vocês falaram, a burguesia, pessoas que viviam do comércio. Do comércio. Começava a surgir agora, pessoal, o comércio. Galera, vamos lá. Para aí rapidinho, pessoal, para a gente chegar no capitalismo. E aí? Então, esses servos começaram a enriquecer. Que iam contra quem? Não, a igreja, porque a igreja dizia o quê? Era usura, as pessoas não podiam enriquecer. Só ela tinha dinheiro, ó, a igreja católica, tá? Então começava a surgir uma nova classe social, a burguesia, tá? E aí essa burguesia, que não era aceita pelo senhor feudal, porque ela estava ficando rica, e nem era aceita pela igreja. Então eles começaram a fazer o quê? A migrar, sair do feudo, e para onde? Ir para as áreas não habitadas, chamadas de cidades. Começavam a surgir as cidades. Com a que classe social? Burguesia. Tá? Surgia aí o capitalismo. Galera, só para vocês entenderem. Você está vendo a historiazinha como é que é? Por isso que eu falo, a história você tem que entender bem ela. O cara era o africano aqui, surge na África os primeiros homens, eram nômades, começam a subir, só que quando eles começam a subir, eles veem que essa vida de nômade não dá certo, começam a desenvolver a agricultura e se fixar. Começam a surgir os feudos, donos de proprietários de terra, né? Começam a ter os camponeses, começam a desenvolver a agricultura, a sobra. O desenvolvimento da agricultura faz roer o sistema feudal, porque começava a sobrar. Sobrava, começavam a comercializar, surge o mercantilismo. Esse comércio surge a nova classe social, que é a burguesia. Lembrando que a igreja era contra quem? A burguesia, porque a burguesia estava o quê? Enriquecendo, lucrando. E a igreja era contra o lucro, eles não podiam ter lucro, tá? E aí, então, eles têm que abandonar o feudo. Começam a ir para onde? Para as cidades. Quando eles começam a ir para a cidade, os camponeses começam, opa, também quero. E aí eles começam a migrar para onde? Para a cidade. Começa a desmoronar quem? O feudo, não tinha ninguém mais para trabalhar. E as cidades, cada dia, o quê? Crescendo mais. E aí vai surgir o quê? Uma nova religião. Surge que religião? Protestantismo. Os protestantes surgem para quê? Para satisfazer os anseios dessa nova classe social, que era a burguesia. Tá? Olha que loucura, como é que funcionou mais ou menos aí a historinha. Começa a surgir a burguesia, começa a surgir a igreja protestante contra os dogmas religiosos. Mais tarde, aí a igreja católica rachada, que nós vamos ver agora aqui, que surge aqui o chamado teatro vicentino, que era a ideia de quê? Buscar novamente os fiéis. Porque aí a igreja vem, quando a igreja católica começa a verificar que ela está perdendo os fiéis, ela vem com a chamada o quê? Contra-reforma religiosa. Que era reativar os seus dogmas religiosos. E quais eram os dogmas? Aí nós tínhamos o quê? Céu e inferno, que é a principal característica do barroco, lá do Gregório de Matos. A principal antítese. Bem, ou vida versus o quê? Morte. Tá? Céu versus o quê? Inferno. Tá? Então surge o que aqui no capitalismo? Surge aqui então o quê? O capitalismo. Vamos voltar para cá, pessoal. Então o que se produzia nesse período? Aí nós temos aqui surgindo as novelas de cavalaria, que eram os textos que começam a narrar as brigas dos cavaleiros medievais para manter o quê? O feudo. E aqui começa a surgir o teatro vicentino, que era a igreja tentando o quê? Através do teatro, reafirmar os seus dogmas religiosos. Alguém já foi coroinha aqui? Já? Olha que beleza. Até hoje faz pecinha teatral lá para as criancinhas? Não mais? Mas fazia, não fazia? E era o bem versus o quê? O mal. Tu era anjinho ou diabinho? Tu tem cara de diabinho, hein? Olha lá, mas era o anjinho e o diabinho. É ou não é? Dizendo o quê? O que era o certo e o que era errado. O bem versus o mal. Para catequizar o quê? As pessoas. E aí a história é o seguinte.
Se você fizer o errado, você vai queimar aonde? No inferno. Pessoal, esse teatro vicentino ele vai chegar depois aqui no Brasil. Mas vejam que começa a se produzir aqui o teatro vicentino. Tem uma obra aqui que vai representar muito bem, que foi depois de televisionado e passaram para filme. O Alto da Compadecida. Vai lançar o 2 agora, tá? Beleza? Bom, e no capitalismo, pessoal? Agora vamos lá. E o que surge no capitalismo, então, lá no classicismo? Nós vamos ter agora cantigas, poemas, textos em prosa. Volta o texto em verso. Aqui nós vamos ter surgindo o poema épico. O poema épico. O mais conhecido dele, Camões. Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas é um poema épico que vai narrar as grandes o quê? A parte das grandes navegações, vamos chegar lá. Por quê, pessoal? Vamos voltar para a história. Cheguei no classicismo, capitalismo. Então eu tenho aqui agora o sistema feudal desmoronou e eu tenho as cidades em alta. Tá? Só que agora tem um problema. Essas cidades, eles precisam da agricultura, porque eles, vendiam. Mas com a queda do sistema feudal, não tinham mais o que comercializar. E eles começam a fazer comércio com quem? Essas cidades. Comércio com quem agora? Com outras cidades. E aí aqui no capitalismo, no classicismo, nós vamos ter o comércio com as Índias. Ok? E aí eles começam, vão ter os bloqueios continentais, e eles exploram os novos continentes, desenvolver a navegação, e aí vai chegar aonde? No Brasil. E aqui começa a história do quinhentismo, começa a história do Brasil aqui. Então por que na verdade começa o Brasil? Com essa história de se explorar outros lugares. O comércio com as Índias está em alta. Beleza, pessoal? Cuidado, hein? Neste período aqui, nós vamos ter o comércio entre cidades e o comércio com as Índias. Só que vão ter bloqueios continentais, né? As pessoas não queriam que eles passassem por dentro do continente. E aí Portugal começa à frente por uma questão geográfica, desenvolver o quê? A navegação. Hã? Exatamente. Aí eles começam a sair de Portugal, vão contornando o continente, passam no Cabo da Boa Esperança e sobem para a África. Beleza, pessoal? E contornam o continente africano e vão para as Índias comprar as especiarias. Estava estabelecido o sistema do capitalismo. Para vocês terem uma ideia, as embarcações, quando eles iam para as Índias e voltavam, eles lucravam cerca de 8.000% de lucro. E é neste período que eles descobrem, bota entre aspas, descobrem, não, eles chegam aonde? No Brasil. Eles já sabiam da existência dessas terras aqui, pessoal. Cuidado com isso, tá? Por quê? Saiu de Portugal, veio no Brasil, uma embarcação retorna para Portugal e as outras vão para onde? Vai lá para as Índias continuar a buscar as especiarias. Então você acha que eles erraram o caminho e se perderam e chegaram aqui no Brasil por acaso? Não, eles já sabiam dessas o quê? Dessas terras aqui no Brasil, tá? Então eles vieram para cá. É tanto, pessoal, que o que aconteceu? E aí chega aqui no ano de 1500. Então começa aqui a literatura o quê? Literatura brasileira. Tranquilo? Então o que se produziu? Vamos recordar rapidinho. Trovadorismo, cantigas, humanismo, novelas de cavalaria e teatro vicentino, e no classicismo o poema épico. Pronto, é o que se produziu nesse período lá em Portugal. Isso não vai nos interessar muito não, ok? Chega no quinhentismo, pessoal. Então, grandes navegações, sistema feudal, mercantilismo, capitalismo. Aqui, grandes navegações acontecendo. Lembrando que a igreja está em crise, porque depois dessa crise vai fazer com que chegue aqui também o teatro, tá? O teatro do José de Anchieta, ok? Posso apagar isso aqui? Estão entendendo bem a história, gente? Pra gente chegar aqui? Beleza, então vamos chegar no Brasil. Então o que aconteceu? Brasil
Olha lá, então eu tenho acontecendo aqui grandes navegações, tá? Ó, embarcaçãozinha aqui, grandes navegações, chega no Brasil, fala. Entre o classicismo e o quinhentismo tinha um barroco, Não, presta atenção, aí não tem entre, o barroco é aqui, ó. O barroco é aqui, é outra escola literária, e aqui é o barroco no Brasil. Tá? Então aqui é concomitante, ok? Ó. Arcadismo, arcadismo, romantismo, romantismo, realismo, realismo, tá? Aqui, classicismo e surge no Brasil o quinhentismo. Aqui é concomitante. É tanto que se a gente for... Vamos lembrar daquela primeira aula. Trovadorismo, teocentrismo ou antropocentrismo? Deus ou homem como centro do universo aqui no trovadorismo? Teocentrismo, Deus o centro do universo. Por quê? Ó, quem era muito forte aqui? O clero, a igreja. Beleza? Aqui é transição. Aqui, grandes navegações, comércio, antropocentrismo ou teocentrismo? Não, antropocentrismo. Grandes navegações, comércio, o homem é o centro. Ó, antropocentrismo. Tá? Então aqui é antropocentrismo, grandes navegações, o homem desenvolvendo tudo isso. Chega no Brasil, chega aqui então as grandes o quê? Navegações. Tá? E aí, Pedro Álvares Cabral sai de lá e chega aonde? No Brasil. Não vou entrar nesse mérito, gente. Olha só, prestem bastante atenção numa coisa. Se diz muito assim, Brasil, país de terceiro ou primeiro mundo? Terceiro mundo. Colonizado por quem? Pelos portugueses, por Portugal. Estados Unidos, país de primeiro ou terceiro mundo? Primeiro mundo. Colonizado por quem? Pelos ingleses, pela Inglaterra. Pergunto a vocês, se fosse ao contrário. Se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses e os Estados Unidos pelos portugueses, qual seria a situação? Não ia ter nem pra China. O Brasil não ia dar nem conta pra China. Ah. Ia estar lá no topo. Que topo? Do mundo. Ia ser país de primeiro. Por quê? Porque o Brasil tem mais recursos que tudo. Só que Sim. o português é burro. É? Tu acha que nós hoje seríamos um país... Mas a gente, por exemplo, não evoluiu tanto porque portugueses pegaram e, tipo, só Ligaram ficaram mais A gente foi só colônia de mas exploração, os Portugal. Estados Unidos foi colônia de Exatamente. povoamento. Tá, e vocês... Tá, e aí deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. E vocês acham que se os ingleses tivessem chegado aqui, nós seríamos colônia de quê? Povoamento. Quem te falou? Acho que exploração também. Que o Brasil Não, sempre professor, teve a gente muito só recurso. foi, tipo assim, quando encontraram o Brasil, a gente só foi e usou como recursos, entendeu? Aí nem foi nem os portugueses que lucraram, foi os... Foi os ingleses mesmo. Foi os ingleses. Acabaram reclamando, Essas lucrando porra. também. Que tá Ah. com vassoura é a Inglaterra. Vamos lá? Pessoal, vamos pensar. O que se vivia na época? Capitalismo. Capitalismo. Só o português era capitalista, os ingleses não? Eram, claro que eram. Porque a Inglaterra ajudou a Portugal a se livrar da independência. Da independência. Nós vamos ver que isso você sabe que é um interesse político e financeiro, beleza? Mas vamos lá, gente, presta atenção. Vamos pensar em geografia? Vamos pensar no planeta? Vamos lá. Aqui, Estados Unidos, certo? América do Norte, América Central e Brasil. Beleza? Brasil. Ó, horrível, né? Mas vamos lá. Estados Unidos, Brasil. Ok? Brasil, certo? Vamos pensar na Europa? Onde está a Europa? Bem aqui? Beleza, então aqui eu tenho a Europa. Europa. Quem estava aqui? No cantinho que vai dar início às grandes navegações. Os portugueses. Portugal, Inglaterra, tudo aqui na Europa. Presta atenção. O que os ingleses acharam quando eles chegaram nos Estados Unidos? De novo. Nada. Nada. Porque a faixa climática é a mesma. Acharam nada. O clima era o mesmo. O que eles iam explorar lá, gente? Nada. Por isso, então, que eles simplesmente o quê? Povoaram. Então, se fosse no Brasil, continuaria sendo de exploração, porque a gente tem recursos. Exatamente. Se os ingleses tivessem chegado aqui, porque era, presta atenção, pessoal, era o pensamento capitalista da época. Os ingleses vieram para o Brasil e eles povoaram? Não, eles exploraram também. Então o pensamento na época era capitalista, era explorar.
Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram aqui o quê? Um clima diferente, recursos diferentes. Opa, então vamos o quê? Levar para lá. E eles não começaram, não. Eles deixaram uma marca de registro aqui. Isso. E eles não começaram essa exploração imediatamente não, sabe por quê? Olha só, eles não chegaram em 1500. Sabe quando é que eles começam a explorar o Brasil? 1500. Puta merda. 1500 e... Ó. Professor, mano, a gente ia falar inglês, é um ponto a mais. Ah, sim, ó. É, grande ponto. Eles começam a explorar o Brasil quando? 1530, quando chega no Brasil, Martim Afonso de Souza, para fundar a primeira vila brasileira. Gente, o Brasil ficou abandonado por 30 anos. E por que o Brasil ficou abandonado por 30 anos? Porque o comércio nas Índias ainda estava bombando. Isso porque o comércio com as Índias ainda estava bombando. E aí o Brasil ficou aqui em stand-by. Quando o comércio com as Índias começa a entrar em declínio, opa, vamos explorar quem? O Brasil. Então, em 1530, chega ao Brasil Martim Afonso de Souza para começar o trabalho de exploração no Brasil. E começou fácil? Não. Porque qual o problema? Quem que vinha para o Brasil? Quem que eles achavam que ia botar para trabalhar? Os índios. E não foi tão simples assim. Eles não queriam saber desse trabalho. Gente, o índio estava acostumado com o trabalho braçal? Não. Por que o diabo do baiano tem uma forma de preguiçoso? Não, por que o baiano tem forma de preguiçoso, gente? Por causa dos índios. Mas não é que ele era preguiçoso, ele não estava acostumado com esse trabalho braçal. É tanto que em algumas tribos indígenas, quem trabalhava muito era a mulher, o homem não. Tá, fala. Não falei que o baiano, eu falei que o baiano tem essa fama de preguiçoso por causa disso, tá? Então, 1530, surge então a primeira vila brasileira. E o que se produziu no Brasil até então? Nesse período? Não, se produziu de cultura, de literatura. Então, o Brasil ficou abandonado, mas vinham aqui expedições, tá? E aí eles escreviam sobre o Brasil para informar a situação a Portugal. Essa literatura era chamada de literatura de informação. Então aqui eu tenho ali chamada literatura de informação, que eram cartas que eram escritas sobre o Brasil para Portugal. Tá? Então, de 1500 a 1530 surgiu muita literatura de informação. Cartas escritas pelos portugueses sobre o Brasil. Eles descreviam o Brasil para eles. Como é que estava o Brasil. Tá? Por isso que alguns não consideram o quinhentismo como escola literária. Ok? Porque eram cartas que tinham uma linguagem o quê? Denotativa. Bom, 1530 chega ao Brasil, então, Martim Afonso de Souza, com o objetivo de fundar a primeira vila brasileira, ok? E começar o trabalho de exploração. Não consegue. Os índios não são explorados tão facilmente, não. Aquela história que conta para vocês. Descobriram o Brasil. Mentira. Trocaram o Brasil pelo espelhinho e pente com os índios. Mentira. Isso é historinha, gente. É igual dizer que o símbolo da Páscoa é o coelho. Rapaz, aí criaram o ovo da Páscoa. O pobre do coelho nem ovíparo é. Porra, meteram um ovo da Páscoa e o coelho, eu não entendo que diabo é isso, que o coelho nem ovíparo é. Tá? E aí, 1530 chega Martim Afonso de Souza, não começa o trabalho de exploração. Quem estava em decadência na Europa mesmo? Com a classe social? Em decadência. O sistema feudal já acabou. Eu tenho o capitalismo em alta. Qual é a classe social que era muito apoiada pelos senhores feudais que está em decadência na Europa? O clero, a igreja católica. É tanto que estava surgindo lá o protestantismo. O que eles fazem? Opa, vamos catequizar quem? Os índios. Mandam para cá os jesuítas. E aí começa a chamada literatura dos jesuítas. Lembrando, pessoal, essa literatura de informação também é chamada de literatura descritiva ou literatura dos viajantes.
Literatura dos jesuítas também é chamada de literatura catequética, ok? Então, 1549 chega no Brasil o primeiro jesuíta, o padre Manuel da Nóbrega, que veio para catequizar os índios. Não obteve muito sucesso na catequese indígena não, tá? E aí mais tarde, em 1553, chega o jesuíta mais importante, Padre José de Anchieta. Esse sim começa um trabalho de catequese. E aí ele traz para o Brasil, além da literatura de informação, literatura dos jesuítas, que a literatura dos jesuítas eram cartas e sermões, ele traz o teatro. O teatro do Padre José de Anchieta, que era baseado em que teatro? Vicentino. O bem versus o mal. Para começar a catequizar quem? Os índios. Só os índios? Não. Também os colonos que estavam aqui em Portugal. Além do pobre baiano, com a fama de preguiçoso, tu é de onde? Oh, gente, já viu o baiano olhando a história do baiano? É, paim, né? Paim, manhã. Botou o cabo baiano lá na rede, ele falou assim, oxente, paim... Tu tem aí antídoto contra mordida de tartaruga. Por que você foi mordido? Não, mas ela tá vindo ali. Né? Brincadeira, bicho. Mas olha só, o Brasil tem uma outra fama muito feia. O Brasil tem uma outra fama muito ruim. Do jeitinho brasileiro. Por quê? Jeito malandro. Por quê? Sabe quem veio para o Brasil? Quem que os portugueses trazem para o Brasil? Os caras cometiam crimes lá no Portugal. Em Portugal. Então, as pessoas de rua, os bandidos, ladrões, prostitutas e etc., eles botaram no navio e mandaram para onde? Aqui para o Brasil. Então, a origem do Brasil... Gente, Só gente boa. E o outro preocupado em falar inglês. Né? Mas esses vieram para o Brasil. Para trabalhar o quê? Na exploração do Brasil. Tá? Então ele faz uma limpa em Portugal e manda essa galera para cá. E aí os jesuítas vieram não só para catequizar os índios, mas também catequizar quem? Os colonos portugueses. Protestantismo não chegou ainda no Brasil, tá, pessoal? Eles não vão chegar aqui agora, vão chegar depois. Lá na Europa já está o protestantismo em alta, tá? Depois nós vamos ter a chamada contra-reforma religiosa. Foi a Igreja Católica perdendo os fiéis, ela quer reativar os seus dogmas religiosos, né, que era exatamente o bem versus o mal, e as pessoas começaram a entrar em crise. Nós vamos ver aqui no Barroco, que aí é uma característica do Barroco. Qual a principal característica do Barroco? Antítese. O bem versus o quê? O mal. O certo versus o quê? O errado. A vida versus o quê? A morte. Tá? É tanto que Gregório de Matos começa a fazer críticas em função já dessa crise religiosa estabelecida. Por isso que ele foi chamado de quê? Boca do inferno. Nós chegamos ali um poema de Gregório, não lemos? Sim. Beleza, lembra? Pequei, Senhor, mas não porque pecar, de vossa... Pronto. Esse poema de Gregório mostra exatamente essa crise religiosa que eles estavam vivendo. Tranquilo até aí? Observem que de literatura nós tivemos muito pouco até agora. Né? Os textos eram muito mais descritivos e com um cunho muito mais de catequese do que textos propriamente ditos com linguagens o quê? Conotativas. Tranquilo até aí? Pessoal, tem que ficar bem claro para vocês essa transição desde o surgimento do sistema feudal até capitalismo, grandes navegações, literatura de informação, literatura dos jesuítas. Mais tarde vocês vão ver que quem vem para o Brasil? Família? Por quê? Fugindo da Espanha. Fugindo de quem? Napoleão. Napoleão Bonaparte querendo tomar o mundo. Olha lá, ele vem com seu exército invadindo tudo, aí pega Portugal, aquela tripinha de terra, o que ele faz? Não tinha para onde correr, só tinha que ir para o mar. Aí o que eles fazem? Ó, pega navio e vem para onde? Vem para o Brasil. Na verdade, eles vêm fugindo de quem? Napoleão. Tá? E aí vão mudar para o Brasil. Tranquilo até aí? Então, pode falar. Transformação literatura dos jesuítas. Tá? 1500, marco inicial, a carta,
tá? A carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos evoluir? Bom, o Brasil começa a se desenvolver, começa a existir agora o trabalho, cidades sendo montadas e etc. Barroco na Europa acontecendo, e aí os jesuítas chegando aqui no Brasil. Tá? A igreja extremamente preocupada com os fiéis que ela estava perdendo, e aí manda para cá os jesuítas. Só que começa a surgir também, pessoal, as pessoas que viviam essa crise religiosa, e aí surge o Barroco aqui no Brasil. Tá? Principal característica das obras desse período, pessoal, a antítese. Vamos lembrar o seguinte, pessoal, eram poucas as pessoas, tá, que tinham cultura aqui no Brasil, eram pessoas que iam para Portugal. No Brasil nós não tínhamos nada. O Brasil era simplesmente a colônia de quê? Exploração. E estava fadado a ser isso, uma colônia de exploração, independente de quem viesse nos colonizar. Porque é uma questão do período. Na cabeça deles se vivia o período do capitalismo, negociação. Você vê outra coisa, é porque assim, sabe aquela história do Brasil, as margens do Rio Ipiranga, puxou uma espada e gritou. Gente, é a história bonita que conta para todo mundo. Independência ou morte, né? Aí tem lá no livro de história de vocês, né? Pessoal vindo guerrear, nada, gente. Isso foi um acordo político que existiu para dar independência do Brasil. O Brasil se torna independente, mas vai continuar o comércio. Eu vou chegar lá no arcadismo. Tá? Então, infelizmente, lá na quinta série, se conta uma historinha para vocês que é uma historinha para a galera entender. Potoca. A história é outra. São muito mais acordos o quê? Políticos. Acordos políticos que vão acontecendo. Infelizmente, essa é a verdade. Tá? Bom, antítese, o bem versus o quê? O mal. Essa é a principal antítese do Barroco. Temos dois grandes autores aqui no Barroco. E aqui nesse período nós vamos ter já. Aí olha só como começa a surgir literatura que é no Barroco. Que nós vamos ter aqui o chamado cultismo e conceptismo. Aqui se valoriza a forma. Opa! Então nós vamos ter a preocupação de se escrever o poema. E o conceptismo é o culto do conceito. Tá? E aí são as cartas e os sermões do padre Antônio Vieira. Tá? Olha, cuidado, hein? Literatura dos Jesuítas. Eu falei de dois padres aqui. Quais são eles? Padre Manuel da Nóbrega, que foi o primeiro, depois Padre José de Anchieta. Aqui eu vou ter o Padre Antônio Vieira. Manuel da Nóbrega, José de Anchieta. Padre Antônio Vieira. Cartas e sermões, exatamente. Aí eu tenho aqui Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno, que suas obras vão ser divididas em 3 grupos: líricas, satíricas e religiosas. Claro que a religiosa, as que vão se destacar são as satíras, que deram o apelido nele de Boca do Inferno. E o padre Antônio Vieira, que vai escrever cartas e sermões. Cartas e sermões. Tá? Vixe, mas tá tão ruim aí, mas tira aí. Não, pode tirar. Acho que tinha que colocar aqui uma coisa importante também, ó. 1530. Vamos botar aqui, ó.
1530, 1500, são as datas importantes. 1549, 1553, tá? 1530 chega no Brasil Martim Afonso de Souza. Afonso. Padre Manuel da Nóbrega. E Padre José de Anchieta. Gente, quero lembrar para vocês o seguinte. Nossa literatura, observe que ela é toda ligada a Portugal. A nossa literatura, ela só começa a existir, realmente uma literatura brasileira com características nossas, lembra que é a partir de quando? Aqui, ó. Isso tudo eu chamei sempre, lembra de era o quê? Colonial. Era nacional, quando surge aqui o romantismo, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, mesmo no período romântico, nossa literatura é muito ligada ainda a Portugal, tá? País subdesenvolvido, gente, não tem como. É tanto Semana da Arte Moderna, tal, e etc., ainda ligado, hoje ligado muito aos Estados Unidos. A nossa cultura é muito ligada, né? Você vai observar o seguinte, tudo acontecia primeiro lá no mundo, depois chegava aonde? No Brasil. Sempre, pessoal, sempre, tá? E é tanto que, por exemplo, se você for pensar, quando é que começa a nossa Revolução Industrial? Quando na Europa começa a acontecer a segunda Revolução Industrial. Aí no Brasil aconteceu o quê? Por quê? Tá, mas por quê? O que foi a primeira Revolução Industrial? Surgimento de quê? Hã? Só sei que o Brasil começou a evoluir mesmo depois que construiu as estradas. Porque... Tá, mas qual foi a primeira Revolução Industrial? Foi o surgimento da máquina o quê? O vapor. Qual é a segunda? Automóvel. Não. Máquina elétrica. Quando é que surge no Brasil? Quando a elétrica surge no resto do mundo, aí as máquinas a vapor chegam aonde? Chega no Brasil. O resto, gente. Tchau. Tchau. Foi no motozinho. Ela saiu tão silenciosa assim, né? Sim. Tem um histórico aí que a gente vai chegar lá. Já a gente vai falar dessa Revolução Industrial. Observe o seguinte, pessoal. Veja que a literatura está muito atrelada à história. A gente está muito ligado à história. É tanto que, por exemplo, aqui, ó, Arcadistas vão falar de quê, pessoal? Ó, aí eu tenho, vamos lá, então aqui eu tenho teocentrismo ou antropocentrismo? Antropocentrismo, grandes navegações. Lembra que classicismo e quinhentismo, eles acontecem concomitantes, tá? Então aqui, antropocentrismo. Aqui, teocentrismo, a igreja, a briga da igreja, gente, ó. Tá? Aqui, antropocentrismo. Porque aqui vai surgir agora a independência do Brasil. E aí e o que é que leva à independência do Brasil? O que leva a Portugal a decretar a independência do Brasil? A gente paga pelo fato da gente ter uma base administrativa. Só que a gente estava tentando ainda desvincular deles, que a gente utilizava muito. Tá, mas eu quero saber agora, ó, vamos lá, eu vou deixar isso para a próxima aula. O que é que vai levar à independência do Brasil? Quais são os fatores, como eu falei, ó, o que surge o capitalismo? A queda do feudalismo. O que foi a queda do feudalismo? O desenvolvimento da agricultura. Sobrou, começaram a comercializar. Isso que vai fazer com que surja o quê? O capitalismo. A galera começa a enriquecer, não é aceita pelo senhor feudal. Vão para as cidades, né? Surgem aí os burgos, né? Na verdade não é a cidade, eram os burgos, né? Que eram as cidades. A galera quer enriquecer, sai do feudo e vai para a cidade. Não tinha mais ninguém para a agricultura, e aí começa a desmoronar o quê? O sistema feudal. E aí o comerciante não tinha mais o que comercializar, teve que buscar o quê? As bugigangas aonde? Na Índia. O comércio com as índias para ele poder sobreviver. E eles iam lá buscar as especiarias que não tinham aqui. Tá? Que lhe rendiam cerca de 8.000% de lucro. Aí agora, é isso que eu quero que vocês me digam. O que é que vai levar à independência do Brasil? O Brasil começou a enriquecer e querer se emancipar de Portugal, professor. Não é isso não?
Também. Então, aí ele Mas começou tem a mais se tornar- coisa. Ele começou a se tornar dependente. Ah. Independente de Portugal. Aí ele começou a... Aí Portugal não queria largar o Brasil. Aí ele teve que comprar. Aí como teve uma dívida lá do pessoal lá do... Beleza, vamos chegar lá, exatamente. Na verdade, nós vamos assumir a dívida que Portugal tinha com quem? Com a Inglaterra. Por quê? Vamos lá. Então, só... Para aí, rapidinho. Eu sei que já está no horário. Presta atenção. Então a gente para aí, então. Na próxima aula a gente continua. Mas só lembrar, a Inglaterra está vivendo a Revolução Industrial, Portugal não vive essa revolução, começa a comprar da Inglaterra. Aí Inglaterra cobra de Portugal. Isso. Mas você sabe quem exigiu a independência do Brasil? A Inglaterra. Por quê? Eles lucraram mais do que o Portugal. Porque existia o quê? Existia um acordo. O Brasil só podia comprar e vender. Hã? O Brasil só podia comprar e vender para Portugal. E a Inglaterra precisava de quê? Lugar para quê? Para soltar a matéria industrializada. Então falou, opa, para aí, Portugal, vamos fazer o seguinte, eu tiro parte da dívida e você libera o acordo que existe. Ó, você está vendo como foi tudo um acordo ligado aí? Não teve esse negócio de Brasil se tornou independente, não. Falou, galera.